Semana passada voltamos no tempo e conhecemos o passado da Elise, a nossa querida paranormal, que está presente em todos os filmes dessa saga. Vimos como foi o seu primeiro contato com essa porta vermelha e todas as brechas que ela causou durante alguns casos que ela veio resolvendo durante a sua vida. Desde a noiva que passou a perseguir ela e essa entidade da cara vermelha que queria ir atrás dela, mas acabou encontrando um aperitivo um pouco mais atraente. E como já falamos sobre a origem e a última chave, no vídeo de hoje estaremos vendo o capítulo 1, o capítulo 2 e a conclusão dessa história inteira que acontece no quinto filme, A Porta Vermelha. Tudo isso em ordem cronológica, seguindo o acontecimento de cada um dos filmes. E se vocês ainda não viram o vídeo da semana passada, vou deixar o link aqui na descrição porque está bem legal, bem detalhadinho, contando muito bem a história. Dando início ao que seria o primeiro filme, vamos conhecer uma família, o Josh, a Renai e os seus filhos, o Dalton e o Foster, e a Callie, que é a bebezinha. Aparentemente, eles haviam acabado de se mudar para essa casa e no meio dessa bagunça, o Dalton, que a gente descobre mais à frente, tem essa capacidade de fazer essa projeção astral. Ele explorando a casa, vai acabar subindo no sótão e é quando acontece aquela cena que a gente vê a Elise com as suas sobrinhas na porta errada. E ela vai ver o momento exato em que o Dalton cai e como a gente viu antes, ela deixa a porta aberta. Acontece que lá em cima ele queria subir na escada para acender a luz e ver o que tinha ali. Só que é quando ele vai acabar caindo, quando ele pisa num degrau que tá meio solto ali. Após essa queda do Dalton durante a noite, ele vai ter mais uma de suas projeções. Só que dessa vez ele não vai conseguir voltar para o seu corpo, assim entrando num estado de coma e vai ser descoberto pelo seu pai de manhã. Acontece que por conta disso, dessa casca dele vazia, vários outros espíritos vão notar e vão se aproximar do corpo, além do demônio da cara vermelha que já estava perseguindo ele. Eles vão ser atraídos para essa casa, gerando vários eventos perturbadores na vida dessa família, desde aparições, portas se abrindo e objetos mudando de lugar. Marcas de sangue, vozes, até evoluir a um nível que a Renai não aguenta mais e os dois decidem mudar de casa, achando que é a casa que estava assombrada. Acontece que os eventos continuam e a Lorraine, a mãe do Josh, que estaria ali ajudando na mudança, vai escutar a Renai falando sobre a aparição de um garotinho nessa casa nova enquanto ela estava arrumando as coisas. Ela então vai revelar que teve um sonho com eles nessa casa, onde ela via eles dormindo e viu essa coisa no quarto do Dalton que disse que queria ele. E nessa hora, essa coisa vai aparecer atrás do Josh. Nos rendendo um dos maiores sustos da minha vida. Eu juro que quando eu vi essa cena aí, mano, cê é louco, eu tomei um susto muito forte. Acontece que a presença da Lorraine ali incomoda muito esse demônio da cara vermelha. E vai começar um caos ali, principalmente no quarto do Dalton, que vai ser todo revirado. Nisso, percebendo a gravidade da situação, a Lorraine decide então indicar pra eles o número da Elise. Provavelmente porque, como a Elise resolveu o problema do Josh no passado, ela poderia ajudar o Dalton dessa vez. Ela vai mandar o Tucker e o Specs fazer uma revista na casa pra ver se eles não eram os malucos tomando o tempo dela. Porém, o Tucker vai acabar vendo que sim, tem alguma coisa paranormal ali e vai chamar a Elise, que vai chegar lá imediatamente. A Elise vai pedir pra dar uma olhada na casa e vai acabar sentindo a energia. Assim, ela vai descobrir que a casa não é assombrada, e sim o corpo do garoto. Por isso que aquelas coisas seguiram eles até ali. Ela então vai até o quarto dele e é quando ela enxerga o demônio que está acima do garoto e começa a descrever ele pro Specs, que desenha ele nessa forma horrível. Porém, o Josh, que esconde esse sentimento dele e não sabe o porquê, a gente obviamente sabe, não vai gostar dessa situação e vai achar que eles estão se aproveitando dessa fragilidade deles e inventando história. E vai falar pra eles ir embora. A Elise não insiste e sai com os garotos. Porém, o Josh, ele vai até o quarto do Dalton e vê os desenhos que o garoto fazia e percebe que ela estava falando a verdade sobre essa projeção do garoto. Assim, decidindo, enfim, confiar nela. De volta na casa, eles preparam todo o território para tentar contactar o Dalton, enquanto a Elise fazia a conexão e o Specs ia traduzindo tudo que ela ia falando. Acontece que isso vai intensificando e eles até conseguem falar com ele, que está assustado e perdido, porém dá a entender que o demônio alcança ele. Lembra muito o que acontece com o Will em Stranger Things, quando ele está lá no mundo invertido e a Joyce está tentando comunicar com ele com os pisca-pisca. A diferença é que lá ainda é um negócio físico e aqui é espiritual e o demônio consegue pegar o garoto. E nisso, o Dalton se levanta já possuído e começa a atacar
atacar todo mundo ali. E os outros espíritos que estavam em volta começam a invadir a sala por conta dessa falha que abre entre os dois mundos. Vai virar uma zona completa ali, com os espíritos tentando entrar, porém a Elise ela vai dar uma de exorcista e vai expulsar na base do ódio o demônio do garoto, que volta a desligar. E os espíritos então somem. Logo após isso tudo, eles se acalmam. E a Elise liga pra mãe do Josh, chamando ela ali. E é quando ela conta que o Josh também tinha esse problema. Porém, ele era perseguido por essa noiva que eles vão ver na foto. Que a gente já viu todo o lance na parte anterior, dela apagar a memória dele e tal. Que ele até vai agir estranho, mas isso a gente só vai entender um pouco mais à frente. Porém, assim, finalmente eles vão entender da onde que o Dalton tirou esses dons. O plano dele, então, era o Josh fazer essa projeção astral e ir atrás do Dalton. E é o que ele faz. E conforme ele vai andando por esse plano, ele vai vendo alguns espíritos que não notavam ele, até ele chegar em um local todo diferente, todo vermelho, onde encontraria o Dalton preso, enquanto o demônio afiava as unhas. Porém, quando o garoto consegue se soltar, o demônio parte para a direção deles, e eles fogem dali. Nisso, o mundo espiritual vira um caos, enquanto os espíritos vão seguir eles, vão tentar atravessar para o mundo real. Vai virar uma loucura, e a Renai gritando, chamando pelo Josh, porém, enquanto o Dalton foge do capeta, o Josh vai se distrair com aquela bruxa que estava esperando por ele. Bruxa não, noiva. Eu confundo a aparência deles, sei lá. E ele meio que vai querer tirar uma satisfação com ela, não sei porquê, talvez para distrair a atenção dela do Dalton enquanto ele foge. E nisso, no meio dessa loucura, o Dalton recupera a consciência e o Josh também, finalmente parando todo esse caos e os espíritos se acalmando. E todo mundo, aparentemente, voltando a ficar feliz e comemorando. Acontece que a Elise vai perceber algo estranho, principalmente quando ela passa pelo Josh. Então ela vai decidir tirar uma foto dele e nisso ele vai ficar muito irritado com o que ela fez. Assim, ele vai partir para cima dela e vai enforcar ela até a morte. Após esse ocorrido, a Renai vai chegar lá desesperada e vai encontrar só o corpo da Elise. Porém, ela vai ver na câmera que a foto que a Elise tirou era daquela noiva possuída. Ou seja, ela tinha conseguido possuir o corpo do Josh e, infelizmente, acabou matando a Elise. Após esse evento, o Josh vai reaparecer confuso, sem entender nada do que aconteceu, e a família ainda teria que tentar justificar tudo isso que tinha acontecido para a polícia, e enquanto a polícia investigava o Josh e a Renai, eles ficariam com a Lorraine. Acontece que as digitais encontradas no pescoço da Elise não batiam com de ninguém ali, nem com as do Josh, o que permitiu com que eles ficassem de boa. Porém, aparentemente, mesmo com o retorno do Dalton e a morte da Elise, as coisas anormais continuaram acontecendo, e uma dessas é uma mulher bem violenta que está perseguindo a Renai. E nisso, aos poucos, a Renai vai começar a desconfiar que tem algo de errado com o Josh. Por ele estar agindo estranho, tentando negar esses acontecimentos, e até mesmo o Dalton acaba vendo ele falando sozinho. Paralelo a isso, o Tucker e o Specs, ainda sem superar a morte da Elise, vão dar uma mexida na casa dela e vão perceber coisas estranhas, e são atraídos até um quartinho onde ela guardava algumas fitas. E uma delas é a gravação de quando o Josh era pequeno, lá de 1986. Acontece que eles vão reparar algo estranho nessa gravação, já que aparece que alguém estava falando com o Josh. Investigando um pouco mais, eles vão ver que era o vulto bem parecido com o Josh já adulto. Eles até chamam, inclusive, a mãe dele para confirmar isso com eles. Preocupados com o que era isso, eles decidem chamar um antigo amigo da Elise para tentar contactar ela, o Carl. E eles até conseguem, e ela vai trazer algumas informações para ele de que foi aquela noiva que perseguia ela que acabou matando ela quando possuiu o corpo do Josh. E que eles conseguiriam mais informações sobre isso em um hospital abandonado. Esse hospital que a Lorraine já havia trabalhado, e ela se lembra de um certo paciente que estava internado por tentar cortar o próprio pau. E a gente vai entender o motivo disso um pouco mais à frente. Não vamos julgar. Bom, durante essas investigações, eles vão chegar até o endereço de onde esse cara morava. E vão investigar a casa e perceber algo estranho em um quarto, pois ele parecia com um quarto de menina, todo decorado, sabe, para uma garota. Investigando mais, em um momento ali, aquela coisa que o Carl estava conversando e achava que era a Elise, vai tentar matar um deles ali. E eles vão descobrir que era o espírito da mãe daquele paciente maluco. Investigando um pouco mais, eles vão descobrir também
uma sala cheia de cadáveres e vão achar vários jornais. Assim eles vão entender que aquele cara ali era um serial killer que se vestia de noiva, atraía suas vítimas e matava elas ali por ordem da sua mãe. E aparentemente ele tinha tomado o corpo do Josh porque ele estava tentando recuperar a vida que ele perdeu por culpa dela. E a gente vai também descobrir que esse trauma todo é causado porque a sua mãe era obsessiva e forçava ele a ser o que ele não queria. Por isso que ele tinha tantos traumas que forçava ele a assumir essa personalidade da noiva. Eles então vão bolar um plano onde o Carl tentaria enganar o Josh possuído e injetar nele um tranquilizante enquanto a Renai e as crianças estavam longe. Acontece que durante esse processo o Josh possuído vai perceber que era uma armadilha e vai conseguir derrubar o velho. E mesmo com o Tucker e o Specs tentando ajudar, eles não vão conseguir. Depois de um tempo, o Carl vai acordar no mundo astral e vai se encontrar com o verdadeiro Josh. Então os dois vão se juntar para procurar pela Elise. E nisso eles vão se aprofundando na casa e os espíritos vão tentar avisar que tem alguma coisa com a sua filha. E ele então vai ir ajudar ela e vai encontrar um espírito ali. E nesse confronto entre essa coisa, o espírito da Elise vai aparecer e vai ajudar o Josh. Ela então diz para ele que a única forma de tomar o corpo dele de volta era acessando as memórias do Parker. Porém, só o Josh do passado sabe como chegar até elas. Então eles de alguma forma vão voltar no tempo até 1986, pelo menos nas lembranças dele ali. E é exatamente esse momento em que o Josh adulto se comunica com ele criança. Por isso que ele age dessa forma esquisita. E nessa lembrança, ele criança vai guiar ele até a casa, mostrando um lugar onde ele vai acessar essas memórias. E é quando ele vai entender que a mãe do Parker abusava dele e tal. Porém, essa mãe dele vai acabar tomando consciência e vai conseguir atacar eles, tirando eles dali. Enquanto isso, lá na casa, a Renai vai chegar com a Lorraine, perguntando pelo Carl. E elas então vão descobrir que algo de errado aconteceu e o Josh possuído vai atacar elas e vai começar essa perseguição pela casa, até que o Josh iria matar a Renai. Mas as crianças chegam e ajudam ela. Depois de continuar fugindo, ela se esconde com os garotos enquanto o Josh tenta derrubar a porta. Nisso, o Dalton decide que seria melhor tentar encontrar o espírito do pai no além e faz a projeção astral, enquanto o Josh está fugindo de vários espíritos que o Parker tinha matado. E a Elise vai tentar acessar essa parte da memória do Parker até que o espírito do garotinho que o Parker era aparece e ajuda ela. Provavelmente esse lado inocente que ele ainda tinha dentro dele. Nessa hora, o Josh possuído já teria conseguido entrar e iria matar o Dalton. Mas no mundo espiritual, a Elise aproveita que o Parker está distraído e derruba ele e começa a atacar ele, assim libertando o corpo do Josh. Porém, no filme seguinte, na Porta Vermelha, a gente descobre que outra coisa também ajudou a derrubar o Josh ali, não foi só a Elise. Mas calma que a gente já chega lá. Nessa hora tudo começa a se desfazer e a Elise pede pro Josh e pro Carl fugirem dali, já que eles não pertenciam àquele lugar dos mortos. Acontece que eles acabam se perdendo no meio daquela escuridão e dos espíritos. Só que nessa hora o Dalton alcança eles e ajuda eles a fugirem dali, assim tomando seus corpos de volta. Então o Josh verdadeiro acorda junto do Dalton e a Renai ainda fica meio assim com ele, mas reconhece o Josh com a ajuda do filho, assim finalizando o problema todo ali. E no final ainda o Carl ajuda o Josh e o Dalton desligarem e esquecerem desse dom deles de se projetar, fazendo a mesma coisa que a Elise fez no passado com o Josh. Então eles vão esquecer tudo isso que aconteceu e na cabeça deles, esse ano foi um ano em que aparentemente tudo estava bem, só o Dalton que estava em coma. Porém, nada está bem por pelo menos 9 anos. Mas antes disso, da gente chegar no quinto filme, esse daqui vai mostrar o Tucker e o Specs indo até uma família onde tem uma garotinha que tem os poderes de mediunidade também e ela vê a Elise que está acompanhando os dois. Porém, ao dirigir até essa garota, que está na cadeira de rodas, bem machucada, a gente entende que essa garota atraiu para ela algo bem ruim, ao ponto de deixar a Elise muito apavorada, muito mesmo. E o filme acaba ali. E esse é o problema, porque eles não vão tocar mais nesse assunto. Não no quinto filme, pelo menos. Já que no quinto eles vão focar só na vida do Dalton e do Josh. Eu não acho que seja o mesmo caso do terceiro filme, A Origem, já que a garota também tá toda machucada ali. Mas também não faz sentido, porque aqui a Elise tá morta e no terceiro filme ela não tá. Talvez seja um erro ali e tal, eles simplesmente deixaram pra lá, ou vão abordar isso num sexto filme, não sei. Mas a gente finge que nada aconteceu aqui.
9 anos se passaram desde que o Dalton e o Josh tiveram as suas memórias apagadas, então os dois acreditam que foi um ano confuso em suas vidas enquanto o Dalton esteve em coma. Porém, esse ano deixou os dois meio perdidos sem entender o que aconteceu, por carregarem uns traumas e eles não terem lembrança direito disso. E isso levou à separação do Josh com a Renai, que é justificado depois que, mesmo ela sabendo da verdade, ela preferiu se afastar dele, já que as crianças não entendiam o que tinha acontecido naquela noite, em que o Josh tinha atacado eles e as crianças meio que ficaram traumatizadas, principalmente o Foster, que ainda se lembrava de tudo. E pra não ter que explicar a verdade e meio que mentir pra eles, ela acabou se afastando dele. Nisso a gente vai ver essa família reunida no funeral da Lorraine, a mãe do Josh, e ali já dá pra perceber que a relação entre eles e o pai não é muito boa. A Renai, tentando fazer o Josh se reaproximar do Dalton, sugere que ele leve o filho até a universidade pra eles tentar se reconectar. Então ele meio que vai relutar ali, mas no final ele acaba decidindo chamar o filho, que vai concordar. Durante o caminho até a universidade fica mais evidente esse distanciamento dos dois, enquanto Josh tenta ser amigável com o Dalton, que não facilita muito, e isso vai se estender até o momento em que eles vão chegar até o quarto onde ele vai ficar na universidade, onde eles teriam a sua primeira discussão do porquê que ele se afastou, do porquê que ele estava agindo assim, fingindo que se importava, sendo que ele realmente se importava. O Josh então simplesmente vai embora abalado e fica esse clima pesado entre os dois. A gente vai conhecer a Chris, que inicialmente dividiria o quarto com o Dalton, mas que pediu uma transferência pela confusão. Porém, a gente vê uma química legal entre os dois enquanto eles compartilham traumas e medos. E é onde a gente vai descobrir o porquê que o Dalton não se lembra de nada, porquê que ele tem essas inseguranças. E ele ainda menciona pra ela ter medo de escuro, que também não entende o porquê. Já no outro dia, durante a sua primeira aula de artes, depois de toda a apresentação esquisita da professora, ela vai fazer um experimento para que os alunos busquem no seu interior algo lá no fundo que eles tenham guardado, para que isso inspire eles na hora de desenhar. Acontece que o Dalton vai se empolgar um pouco além do que deveria, e nisso ele vai acabar pintando uma porta estranha e uma mão demoníaca vai segurar ele, e nisso ele acaba sangrando na pintura. E ao mesmo tempo que isso está acontecendo, o Josh vai procurar fazer alguns exames de tomografia, e durante esses exames isso vai despertar algo nele, que aos poucos vinha o perseguindo durante esse filme. E nisso ele vai começar a ver algumas aparições e, preocupado, o doutor vai recomendar que ele faça alguns exercícios de memória, já que fisicamente ele parecia estar saudável. E ele ainda vai questionar se a sua família possuía alguma doença hereditária que possa estar afetando ele de alguma forma. De volta no quarto do Dalton, vai acontecer algumas coisas estranhas. A luz vai queimar, vai aparecer uma marca de sangue no lençol da outra cama e alguma coisa debaixo do lençol vai levantar e atacar ele. Depois disso tudo, a Chris chega no quarto e eles conversam ali. Ela vai perguntar do desenho, vai perguntar algumas coisas bobas ali, então ela decide arrastar ele para uma social que estava tendo de uma fraternidade ali no campo, sabendo que isso era algo que o pai do Dalton gostaria. E ela ainda vai soltar aquela frase: ah, o que de pior poderia acontecer? Bom, você vai descobrir. Chegando lá, eles vão interagir com o pessoal, vão tirar uma foto. A Chris então chama o Dalton para bisbilhotar no quarto dos outros garotos. E nisso eles vão em um específico, que quando a Chris sai para ir em outro quarto, o Dalton vai perceber alguém estranho no banheiro. Um cara todo podre vomitando que vai atacar ele gritando para que ele feche uma porta. O Dalton vai tentar fugir, mas alguém vai chegar no quarto e ele se esconde até esse mano sair. Porém, outro fantasma vai aparecer no quarto e ele vai tomar um susto chamando a atenção da Chris. E por conta do barulho, esse mano também volta e os dois vão aproveitar e sair dali. Porém, durante a noite, enquanto o Dalton segue mexendo no quadro, escutando os áudios que o pai tinha mandado para ele, falando que tinha procurado ajuda, vai acontecer que o Dalton estaria muito cansado e isso vai fazer com que ele dormisse ali. Porém, isso faz com que ele tenha uma projeção astral e ele começa a explorar então esse outro lado andando pelo colégio e vai até o quarto da Chris e vai brincar com o instrumento dela. E isso acorda ela, e quando ele vai zoar de novo, ele percebe que tá fazendo uma merda e corre dali. Porém, alguma coisa estava perseguindo ele enquanto ele voltava pro seu corpo. Nessa hora que ele acorda, alguém vai bater com força na porta, e ele todo assustado, fazendo a gente achar que era o demônio, mas era apenas a Chris confusa. O Dalton então vai revelar pra ela tudo o que aconteceu, vai contar sobre o evento no quarto do cara vomitando, vai contar sobre a projeção, que ele não entende por que disso, e que ele ainda sente que tem algo perseguindo
seguindo ele. Já no outro dia, o Josh vai procurar fazer alguns exercícios de memória, o Dalton vai ter mandado aquela foto pra ele, porém alguma coisa vai estar vigiando ele, e essa coisa vai acabar atacando ele ali, e ele vai tentar fugir, mas vai ser seguido por esse espírito que vai jogar ele contra um armário. O fantasma então some e ele vai acabar encontrando um negócio ali com o nome do seu pai. Essa caixinha que terão alguns pertences, fotos, documentos, e através disso ele vai descobrir problemas que o seu pai tinha, incluindo a capacidade de fazer projeção astral. Enquanto isso, a Chris vai descobrir um canal no YouTube de dois caras que falam sobre atividades paranormais. Sim, o Tucker e o Specs. E é através desse vídeo que o roteiro vai explicar para os personagens sobre essa projeção astral, esse mundo espiritual, que você pode atrair coisas ruins para você. E ele ainda vai ver um vídeo da Elise falando também sobre como tudo isso é perigoso. Porém, o Dalton está convencido de que as respostas que ele busca sobre o seu passado está nessa porta vermelha. E ele tem a brilhante ideia de pedir ajuda para esse espírito que ele viu no outro quarto. Por quê, né? Então ele e a Chris tentam voltar o mais próximo possível do quarto em que ele viu o cara podre lá, que acho que em algum momento do filme vai contar que era um estudante que morreu de overdose ali, e eles vão conseguir se infiltrar e chegar até o quarto ao lado. O Dalton faz a projeção astral e vai até o quarto ao lado procurando pelo espírito podre, e nisso vai ficar preso com o garoto que estava ali. Acontece que no quarto, aquele demônio da cara vermelha vai começar a rodear o corpo do Dalton e vai atacar a Chris, e quase matando ela. Mas o Dalton consegue voltar a tempo pro seu corpo, e o outro mano também chega lá, e os dois ajudam ela. Em paralelo a isso, Josh, após descobrir essas coisas sobre ele, decidiu ir falar com a Hinai, que deveria estar escondendo algo sobre ele. Nesse processo, ela vai acabar revelando o que aconteceu no dia em que ele estava possuído, e como isso traumatizou os seus filhos. Ao mesmo tempo, Dalton vai ligar pro irmão, o Foster, e falar sobre esses eventos, e o Foster vai revelar uma lembrança que ele tinha e sua mãe dizia pra ele que não era real, sobre esse dia também. E isso vai despertar alguma coisa forte no Dalton, que vai pintar ali no quadro o rosto do seu pai, e ao mesmo tempo deixando ele puto com o pai dele. O Foster vai contar pros pais a conversa que teve com o Dalton, e eles vão perceber que a situação é séria e que o Dalton pode estar em perigo, e o Josh vai decidir fazer essa projeção astral pra ir ajudar ele. Isso desperta no Dalton as lembranças daquele dia do seu pai possuído e indo pra cima da mãe dele, indo pra cima do corpo dele, e ele, nervoso, vai pra cima do pai dele e ataca ele, impedindo seu pai de atacar ele mesmo. O que deve ter ajudado a Elise a derrubar esse espírito que tava no corpo do pai dele. O problema real aqui é que enquanto Dalton está distraído, o demônio da cara vermelha vai conseguir prender ele novamente, levando até aquele lugar que ele foi preso na primeira vez. E lá ele vai ver as imagens de coisas que aconteceram no seu passado e vai ser pego de novo. Essas coisas que era o seu pai salvando ele e tal. Só que dessa vez o demônio consegue possuir o Dalton, e nessa hora a Chris vai chegar no quarto e vai perceber que ele estava estranho, até que ele vai acabar atacando ela. O Josh, chegando no quarto do Dalton, vai descobrir sim que o Dalton tinha sido possuído, e nisso vai conseguir fugir e andar pelo mundo astral e vai chegar até onde o Dalton está preso e vai conseguir libertar ele, que vai se assustar com o pai. Mas logo eles se entendem, e percebendo que o Dalton escapou, o demônio decide ir atrás deles e vai perseguir eles por esse mundo. Porém, os dois vão conseguir passar por essa porta vermelha que dava acesso ao Dalton. E na minha interpretação, essa porta específica deve ser a mesma que a Elise deixou ela aberta. Por isso que tudo isso começou. Os dois vão se ver numa situação tensa onde o Josh vai segurar a porta pro Dalton conseguir fugir, dando a entender que ele iria se sacrificar ali. Porém, quando o Dalton volta pro seu corpo, ele começa a lacrar a porta através da pintura. Assim, antes do demônio conseguir quebrar a porta, ele consegue fechar ela ali. E ele ainda vai ter a ajuda do seu pai, que vinha ajudando ele durante todo esse caminho. Assim, encerrando de vez essa história, conseguindo libertar os dois desses demônios. E no final, só a Elise que morreu mesmo. Bom, no final do filme, o Josh vai se reconectar com a Hinai, e o Dalton vai conseguir ter mais clareza de tudo o que o afligia antes, e o Josh vai se encontrar com o espírito da Elise no meio do caminho, que vai se despedir dele, mesmo sem ele lembrar dela. E finalmente, ele vai voltar até o colégio e vai se dar bem com seu filho. Dessa vez, sem nenhum gancho, sem nenhuma ponta solta, só aquele caso lá que eles fingiram que não aconteceu, ou vão deixar para um sexto filme, já que aparentemente o quinto filme foi bem de bilheteria. Não muito bem assim, né, mas pro gênero de terror foi ótimo, mesmo que em qualidade ele tenha sido bem mais fraco que os outros. Dito isso, esse aqui é o meu ranking, do melhor pro pior, e me falem aqui nos comentários qual que é o ranking de vocês, qual que é o favorito
de vocês e o que vocês menos gostaram. No geral, eu gosto bem dessa história, por mais que eu acho ela mal aproveitada em um filme ou outro, um pouco mal dirigido, mas que no geral é muito boa. Enfim, se vocês ainda não viram a primeira parte, vão lá dar uma olhada, o link vai estar aqui na descrição, tá bem legal também. Lá eu falo sobre a origem, a última chave, que conta mais sobre o passado da Elise, que infelizmente foi de arrasta aqui nos outros filmes, mas que são bem legais também. Eu gosto bastante do quarto filme, da história dele, e consegue fechar bastante as pontas de muitas coisas que acontecem aqui. Me falem também o que acharam, se vocês gostaram desse estilo de vídeo, se vocês gostaram especificamente dessa saga, se vocês querem que eu traga alguma outra, comenta aqui qual que vocês querem que eu fale aqui. Tô pensando, quem sabe, falar sobre Invocação do Mal, todos os filmes, no caso, desde a Freira 1, a 2 que vai sair agora e os outros filmes. A 2 eu acho que é um pouco mais difícil. Mas assim, eu sei que eu posso continuar trazendo esse quadro aqui. Inclusive, se gostaram, deixa o like aqui, me ajuda bastante e fortalece a gente. Aproveita também e se inscreva no canal, que sim, vocês não perdem os próximos vídeos. Tô sempre falando sobre filme, série, na maioria das vezes sempre novidade. E de vez em quando eu trago esses quadros aqui resumindo uma saga. Inclusive, eu já fiz com Evil Dead. Aproveita também e me siga em minhas redes sociais, lá eu tô sempre falando sobre série que eu tô assistindo e ainda tenho um contato direto com vocês. Obrigado por ter assistido até aqui, nos vemos no próximo vídeo. Beijão e tchau!